repetindo tudo aqui, agradecendo a todo mundo estar aqui. É uma felicidade estar no IFIX, é isso que eu estava falando, mesmo ele estando um pouco diferente, mas é uma alegria estar aqui, porque eu vim daqui, né? A minha graduação foi aqui. Me sinto muito irmanado com esse prédio, com essa estrutura aqui da sociedade, com, né, o entorno aqui do IFIX. E é uma alegria poder estar falando também no Congresso de Foucault, né? Me sinto um pouco estranho no ninho, que meu percurso foi muito na filosofia antiga. Mas, na verdade, meu percurso dentro da filosofia antiga foi sempre um tema que só bem depois eu vim a descobrir que o Foucault também trabalhava, que é a ideia da filosofia como forma de vida, né? Que, na verdade, foi uma intuição minha desde a graduação, né? E depois eu vim a conhecer primeiro a obra de Pierre Hadot, né, como um classicista, né? Acho que eu posso dizer assim, né? Eu fui formado como um classicista, conheci primeiro a obra de Pierre Hadot e logo depois a obra de Foucault, né? Que Foucault foi muito influenciado pelo Pierre Hadot nesse último movimento da vida dele, né? Então, é uma alegria poder estar dialogando, né, com Foucaultianos aqui, né? Especialmente nesse tema, né, do tema do cuidado de si, e da expressão mais própria do próprio Hadot, né, que é exercícios espirituais, né? Ficou muito famoso o chavão cuidado de si, né, Pimeleia Real Tu, que ele tira do Alcibiades, né? Mas o próprio Pierre Hadot ficou batendo cabeça para ver como que ele cunhava uma expressão, deixa eu botar meu tempo aqui para eu também não me perder, cunhava uma expressão, né? Você está contando para mim, né? Cunhava uma expressão, o Pierre Hadot pensou numa época exercícios morais, depois exercícios psíquicos, e depois ele chegou nessa expressão exercícios espirituais, que na verdade é uma expressão do Inácio de Loyola, né? É uma expressão, na verdade, que o jesuíta Mor, né, o fundador da Companhia de Jesus, utiliza, que na verdade se faz esses exercícios até hoje em dia, os jesuítas, né? Um retiro espiritual que o Inácio de Loyola propôs, né? São exercícios espirituais. Esse termo espiritual fica muito carregado com uma conotação religiosa, mas ele não precisa ter. Ainda mais se a gente for para os estoicos, para os epicuristas, talvez de modo mais gritante, né? Mas Platão também a gente pode ver, o próprio Sócrates, e talvez ganhe um peso mais metafísico nos neoplatônicos, obviamente, né? Mas no próprio cristianismo, quando nasce, ele tem grande influência desse traço, né, da filosofia como forma de vida e do conceito de ascese, né? O conceito de ascese é um conceito central aí, que é a ideia de um exercício. O conceito de ascese vem do âmbito do atletismo grego, né? E também do militarismo, né? São os cínicos, especialmente Diógenes, o cão, né? O primeiro a fazer a transposição do termo ascese para assuntos espirituais. Então, assim como um corredor tem que treinar, né? O termo ascese é treino, né? Tem que treinar muito para correr bem. Então, no âmbito do atletismo físico, assim também como um flautista, agora no âmbito da obra de arte, né? Mas não só, mas como da técnica, um flautista tem que treinar a tocar flauta para conseguir tocar flauta bem, moralmente, né? Então, para uma pessoa vir a ser corajosa, uma pessoa vir a ser sábia, vir a ser as 4 virtudes típicas platônicas, que vão ficar muito famosas, né? Coragem, sabedoria, justiça e temperança. Para a pessoa ganhar as virtudes, ela tem que treinar essas virtudes. Então, há um treino psíquico, assim como há um treino corpóreo, né? Isso marcou muito a minha vida acadêmica, porque desde muito cedo eu sentia muito a filosofia como alguma coisa corpórea, alguma coisa que a gente fica muito entusiasmado, fica movido fisicamente por isso. E ao entrar na universidade, fazer o meu percurso, querendo também o meu lugar ao sol, né, me formando como um técnico, um especialista, que de alguma maneira a gente ganha uma habilidade dentro da universidade, a gente ganha a habilidade de saber ler textos, escrever artigos e dar aula, né, é isso que a gente faz. Ganhando essa habilidade, eu fui sentindo muita dor. Estou contando o meu percurso pessoal e vocês vão entender como é que isso reflete no que eu quero trabalhar.
sentindo muita dor pessoal, muita dor no momento da escrita, no momento da vida acadêmica, de buscar ter uma carreira acadêmica sólida. E isso sempre me matutou. Eu falei, poxa, fui fazer filosofia para ser feliz, né? Fui fazer filosofia porque eu não quero ganhar dinheiro, assim, quero ganhar dinheiro, mas não é ninguém vem fazer filosofia porque o objetivo principal vai ser ganhar dinheiro, né? Se vieram, erraram de profissão, né? Mas a gente abre mão de tanta coisa para fazer filosofia e quando chega na nossa carreira, sente um vazio, uma dor, uma dificuldade tanto, especialmente no dia a dia, no cotidiano, né, que para mim é o que fazia mais sentido da filosofia na Grécia. A filosofia na Grécia não é simplesmente uma defesa teórica de um artigo, de um paper, num congresso entre especialistas, mas a filosofia na Grécia era uma forma de buscar ser feliz, algo relativamente, a princípio, simples, assim, que todo mundo buscaria. Então a minha pergunta é, por que há tanta dor dentro da universidade? O sofrimento acadêmico. Isso começou a me pegar uns 2 anos antes da pandemia. Eu dei uma virada nos meus estudos, tentando estudar sobre práticas de pesquisa, porque se eu estou sofrendo na minha escrita e na minha produção intelectual, é porque provavelmente alguma coisa eu estou fazendo errado no jeito que eu produzo academicamente e escrevo. Né? E conheci um mundo gigantesco das práticas de pesquisa. Acredito, e eu vejo isso dentro das universidades, nós da filosofia falamos muito pouco de pesquisas concretas, do modo como a gente senta, do modo como a gente aponta o lápis. Eu estou querendo chamar a atenção para elementos concretos da vida cotidiana nossa do dia a dia. Né? Como que a gente escolhe um interlocutor nas leituras dos nossos textos. Né? Então, eu comecei a pensar de modo muito sério o nosso âmbito material quando a gente produz o texto. Por que eu sinto dor nas costas? Por que eu tenho azia? Né? E pensar em diagnosticar quais são as doenças típicas da produção intelectual dentro da universidade. Que essas doenças, muito provavelmente, refletem nossos embates, falando talvez no linguajar, né? Nossos embates corpóreos típicos da nossa sociedade, que é a sociedade acadêmica. Por que a gente sofre dentro da universidade? E que tipo de sofrimento é esse? E o que acontece quando a gente sofre? E como que a gente pode fazer para não sofrer? Para ser agradável estudar, ser agradável produzir um texto. Eu conheci, então, um psicólogo da UFMG de bloqueio de escrita. Ele é um cara especializado, fez o percurso dele todo trabalhando esse tema, o bloqueio da escrita. E com ele eu conheci também Peter Elbow. Peter Elbow é um dos grandes intelectuais americanos que trabalham a escrita, o bloqueio da escrita e técnicas de escrita. E então eu conheci a escrita livre. A escrita livre é uma das técnicas que para mim foi muito revolucionária, e a partir dela, eu já conheci o texto do Foucault, a escrita de si, né, e pensava muito como é que a filosofia antiga era uma forma de vida. Eu quis fazer essa junção, eu acabei de escrever um artigo, fazendo uma pesquisa, nos últimos 6 meses, assim, eu fiz essa pesquisa mais minuciosamente, produzi esse artigo com sofrimento, né, com dor. Muito recomendar o trabalho do Robson Cruz. Ele acabou de lançar um livro muito interessante chamado O Zen e a Escrita Acadêmica, que ele faz certas pontes com a maneira zen de estar no mundo, né, e a maneira acadêmica de estar no mundo, né, e também o trabalho de Peter Elbow. Ele tem alguns livros, acho que nenhum traduzido em português, um deles é Writing with Power, né? É um livro que me impactou muito, enfim, que são autores que estão pensando a vida mais agradável, mais confortável, e eu comecei a pensar que, pelo menos o que me foi muito pouco passado e que eu demorei muito para
para perceber é que é necessário a gente separar, ou pelo menos resguardar, um momento que eu gostaria de poder chamar de espiritualidade da vida acadêmica, mas talvez seja muito encharcado de um viés religioso, mas que eu queria poder chamar talvez de um diálogo consigo mesmo, de que se possa antes da finalização de um texto para ser entregue para os pareceristas, né? Assim, um parênteses, né? A nossa escrita acadêmica, ela é profundamente marcada pela crítica, diferente, talvez, do âmbito da literatura. Quando alguém da literatura escreve, ele quer que o outro leia e quer que se apaixone pelo texto, ame o texto e goste do texto. Nós, acadêmicos, quando a gente entrega para qualquer pessoa, a gente espera que o texto tenha críticas, né? Que o texto tenha críticas. Você tem que ter um trabalho espiritual, pessoal, muito grande para conseguir... Não movimentar muito o microfone, que está dando mau contato. Ah, tá. Ah, entendi. Tá bom, vou tentar aqui. Né? Porque, nesse sentido, o texto acadêmico, ele é um texto que muito facilmente gera muita ansiedade, gera muita frustração, gera muito pouco retorno afetivo, né? Que dá um estímulo e dá motivação, né? Mas então, como eu estava dizendo, a escrita livre, o diário de pesquisa, né, e alguma coisa como uma pré-escrita, são formas de trabalhar o texto acadêmico antes de um julgamento final da banca, né? Ou dos pareceristas de uma revista, né? Aí eu chamei isso de escritas prévias, né? E tem um grande trabalho, um trabalho muito grande, vinculado ao diário de pesquisa, que se chama de pesquisa implicada, né? Em que o pesquisador está vinculado àquilo que ele produz, ou pelo menos isso fica muito explícito em todo o seu passo. Todo mundo que vem estudar filosofia, alguma coisa pessoal toca nele ao escolher essa filosofia. Isso não pode ser abandonado, isso não pode ser desprezado, isso tem que ter algum lugar oficial onde isso pode ser relatado. E existem lugares, até em revistas acadêmicas, que têm de relatos de pesquisa, relatos de experiência. Como foi para você fazer isso? Né? E ter rodas de conversa em que isso possa acontecer. Né? Eu, pelo menos, tive muito pouco contato com esse tipo de lugar em que a gente pudesse errar com maior liberdade. E eu acho que o Robson Cruz fala muito isso. O ponto-chave é a gente poder ter um tipo de escrita em que a escrita seja, no ato da escrita, um processo de pensamento. O que eu quero dizer com isso? Eu sempre uso esse exemplo, né? Dá para ver que o aluno está numa enrascada quando o aluno fala assim: professor, eu já li tudo, agora só falta escrever. Né? Por que ele está numa enrascada? Porque o ato da escrita é um ato criativo. É no ato da escrita que a gente descobre o que a gente vai escrever. O ato da escrita é um ato em que você está, naquele momento, fazendo alguma coisa. Então, a ideia de performance, trazer a ideia de algum tipo de ação. A escrita como um instrumento de trabalho. Você escreve para vir a conhecer. Você não escreve para colocar no papel aquilo que você descobriu. Então, agora você se aproximou muito da ideia de como que a escrita é utilizada na antiguidade. E essa é toda a sacação do Pierre Hadot,
é essa. Porque quando a gente lê os textos da antiguidade, parece que eles são muito ingênuos se você comparar com a produção de um texto sistemático. Os textos de Platão, os textos do Marco Aurélio, que é o exemplo máximo da hipominemata. Hipominemata são notas, eu esqueci de citar o fichamento, né? Eu falei diário de pesquisa, escrita livre, fichamento e pré-escritas. Todas essas escritas são escritas prévias em que você separa o crítico do criativo, né? Eu acho que a pessoa vai enrijecendo quando vai ficando cada vez entrando mais no mestrado e no doutorado, porque ele quer escrever da primeira vez já certo e não se permite muita escrita errada. Então, o Peter Helbel fala de um jeito muito bacana, eu tenho que ensinar os meus alunos a escrever mal. Né? Em que sentido? Porque é errando muito que você pode aprender a escrever. Então, a escrita livre é o centro dessas escritas prévias. E depois vem a correção, depois vem a revisão. Então, hipominemata, e aí, então, agora eu descobri há pouco tempo um autor chamado Tiziano Dorandi. Tiziano Dorandi tem um texto sobre a materialidade da escrita da antiguidade. É um clássico dentro dos estudos da antiguidade. Eu não conhecia, fui falar isso para os meus colegas, todo mundo, pô, você não conhece? Super conhecido. Mas o Pierre Hadot cita o Tiziano Dorandi, e ele fala dos níveis de pré-textos que os antigos produziam até chegar a um texto final. E o texto que a gente tem do Marco Aurélio, que são chamados Meditações, é um desse tipo de texto. São coleções de citações adaptadas para si mesmo, em que ele tem a intenção, provavelmente ou não, de produzir um texto final, mas nesse momento em que você recolhe essas citações e produz você não simplesmente copia o texto, né? E aí pensando no fichamento, né? O Marco Aurélio, ele não só copia o texto, volta e meia no texto do Marco Aurélio, você tem frases ali que são de autores antigos, né? Epiteto, com certeza, mas textos do Zenão, né? Tem frases ali que parecem muito com o texto, mas com uma formulação própria. Né? Então, o que ele estava fazendo? E aí o Foucault traz isso do Plutarco, é um texto sobre a tranquilidade da alma do Plutarco, em que ele usa a expressão etopoiese. Etopoiese é a produção de um ethos a partir do texto. Né? A produção de um ethos a partir do texto. E acredito que essa é a grande função, não vou dizer que é a mesma coisa, que é muito ingenuidade a gente querer imitar os antigos hoje em dia, que nem tem uma galera do mercado de trabalho aí querendo ser estoico para ganhar dinheiro, já viram isso? Isso é horrível. Enfim, mas deve dar certo, porque o pessoal está produzindo muita coisa assim, né? Seja estoico e tenha sucesso na vida. É uma contradição em termos, obviamente. Mas a ideia, então, nesse sentido, eu não tenho a ingenuidade de querer simplesmente imitar o Marco Aurélio hoje em dia. Né? Se trata de fazer pontes, fazer relações e tentar iluminar com prática. A ideia é que a escrita antiga, né? A escrita antiga, ela tem uma função de reflexiva. Então, é especialmente uma meta-escrita. Né? O que é uma meta? Esse traço de meta, de espelhamento, né? Espelhamento, e de ginástica, e de treino. Né? De que forma? Então, o texto como um espelho. Você escreve, na medida no ato em que você está escrevendo, aquilo que vai na sua cabeça ganha uma exterioridade, né? Então, se você de alguma maneira se torna um outro no ato da escrita, e quando você vê o texto escrito e relê, de alguma maneira você conversa consigo mesmo. Então, o texto das Meditações de Marco Aurélio é para si mesmo, né? Eis Helton, né? Então, a palavra Meditações é um título bem posterior, o próprio Marco Aurélio provavelmente não deu nem título para aquilo ali, ele nem pensava em publicar, eram anotações, quer dizer, a gente tem muito pouca informação do vínculo dele com aquele texto, né? Mas não tem nada ali pensando com traços de uma publicação que nem era uma publicação antiga, né? Estava muito mais pensando que era um exercício,
né? De novo o termo ascese, a escrita como... Por isso escrita de si, em que a escrita estava sendo pensada como um trabalho que a pessoa estava fazendo sobre si mesmo. Então, a ideia, assim, quando você está com dificuldade na sua prática de pesquisa, quando você está sentindo inseguro, escreva sobre aquilo, né? Então, a produção de um diário de pesquisa. E existem normas, existem gente pensando sobre isso, e é um incentivo muito grande para você ter algum tipo de diálogo, de criar, novamente, um espaço de interioridade, criar uma interioridade, de uma espiritualidade nesse momento da escrita. Então isso, uma postura reflexiva, uma postura de autoavaliação, né? O ato de escrever como um ato de pesquisa, né? Então, o Tiziano Dorandi, e um outro autor também que eu tenho lido muito é o Fleury, ele tem um artigo muito erudito, né, sobre o tema da escrita de si, né? O Fleury já é um autor posterior, depois eu posso dar direitinho o título dos textos, né? Mas é um autor que pega essa ideia do Foucault, né, da escrita de si, que é um artigozinho pequenininho, de 83, né? E trabalha mais profundamente, com mais elementos, né? Essa ideia de recolher citações e reformular as citações com as suas próprias palavras, né? Os professores falam tanto isso para os alunos, né? Escreva com as suas próprias palavras, e é isso que Marco Aurélio está fazendo. Para que isso? No momento em que você, de alguma maneira, torna o texto seu, e aí eu pensei muito na palestra do que ele começou falando, né? Essa ideia de um duplo diferente, né? De você escrever a mesma coisa, mas apropriar-se do outro na escrita, né? Então, escreva com suas próprias palavras. Para quê? Só como exercício, né? Só como exercício para quê? Para uma introjeção, etopoiese, para você formar o caráter a partir daquele texto. Então, eu não quero só que você leia o texto, eu quero que você decore o texto. Quero que você leia e saiba cada um daqueles passos, lê, faz anotações, agora guarda tudo e fala o que você ficou em você. Né? Para que isso? Para você amadurecer o texto em você. Então, são práticas de amadurecimento do texto. Então, eu gostei outro dia também, escrevendo, eu pensei nisso. Sair da letra morta e entrar na palavra viva. Né? Na palavra viva. Né? O Platão, no Fedro, faz uma grande crítica à escrita. Importantíssima crítica à escrita, né, de que a escrita era, na verdade, o declínio da memória de uma tradição oral. E ele usa essa expressão, um logos empsicado, né, com psique, uma palavra viva. Obviamente, eu penso em Cristo, que é um logos encarnado, e, de alguma maneira, a própria Bíblia, quando é lida direita, com vigor vital, ela é uma palavra viva, porque Jesus é a própria palavra viva. Enfim, seria um capítulo à parte fazer esse tipo de digressão. Mas essa ideia de sair da letra morta e vir para a palavra viva é a ideia de sair de um decorar, simplesmente um memorizar, né, saber de cor e salteado, né? A ideia é que você conhece tudo, e ir para um saber com o coração, essa ideia de uma cardioepistemologia, né? De um conhecimento que seja corpóreo. Isso, então, da ideia de um hipominêmata. O outro lado disso, já pensando aqui em concluir, que é a ideia das cartas. Nas cartas, especialmente das cartas de Sêneca, né, ele usa muito descrição do dia a dia. E essa ideia do descrição do dia a dia, que tem a ver com diário de pesquisa e relatos de experiência, né, a descrição do cotidiano, eu acho que a gente pode falar de uma parresia da escrita, de você deixar a alma nua no momento em que escreve. E aí o Foucault, nesse artigo, ele começa citando um autor que para mim é muito caro, na verdade, que é o Santo Antão, né? A Vida de Santo Antão, produzida por
por Atanásio. Atanásio é um dos padres da igreja, um autor muito importante dentro da teologia cristã, que escreve a primeira hagiografia, e praticamente o primeiro best-seller, que 10 anos depois já tinham cópias espalhadas por todo o Mediterrâneo, né? Santo Antão é o primeiro monge, entre aspas, é sempre entre aspas, né? Que vai para o deserto e trabalha essa ideia da solidão, da ascese. A ascese ganha um outro nível com os monges, né? Essa ascese típica, muito mais intelectual dos estoicos, dos epicuristas, socráticos, ganha um nível físico muito grande quando os monges vão para o deserto. E lá, o Atanásio, né, falando que o Santo Antão dizia que é necessário escrever como se você estivesse dialogando com um outro. E no papel, você colocar aquilo que vem na sua cabeça. Bom, com isso eu também conheci uma coisa que existe muito dentro, na verdade, da psicologia, que é a escritoterapia. A ideia de que a escrita tem uma função terapêutica também, né? Então, essa ideia da escrita como o olhar do outro. O olhar do outro, né, que eu dialogo com ele, né? E eu queria terminar citando a importância do estilo. E aí até a gente pode pensar no modo como a gente faz os fichamentos, né? Também cotidianamente, dentro da universidade. O estilo, o Sêneca, numa das cartas dele, a carta 84, ele fala que o estilo, ele usa uma imagem lindíssima, que o estilo em que você copia a ideia de um outro autor nas suas próprias linguagens, o estilo é como uma flauta por onde a ideia do autor sopra. Então, dependendo da formulação do texto, ela ganha um impacto na própria alma diferente. Então, o estilo, ele tem uma função etopoética muito interessante. E aí, eu estou repensando o modo como eu faço os meus... Porque o fichamento é um gênero textual muito particular, que você não mostra para ninguém, a princípio. Você é o próprio leitor daquele estilo, né? Então, como que a gente faz os nossos textos, né? Enfim, eu queria terminar com essa imagem do estilo como uma flauta, que eu acho muito interessante, e terminar voltando isso, né? Acho que a minha apresentação é meio tentar pensar da necessidade desse espaço do erro, do espaço do improviso, do espaço do ensaio, né, que deve ser cultivado, né, dentro da universidade, mas de uma forma amigável, né, em que a gente possa escrever e não se sentir tão cobrado e tão pressionado com os textos que a gente escreve, né? Muito obrigado. Era isso que eu queria falar.